que ele tem mais de 27 anos de carreira, experiências com projetos SAP, e ele sabe um pouco de todos os módulos. Ele já passou por MM, já passou por PP, por FI, por CO. Ele vai vir palestrar junto com o Leonardo e vai abordar um pouco do porquê decidirmos ir para o S4HANA, agora em 2026, e com alguns desafios do Joule, ou Joule. Seja bem-vindo, Antônio Figueiredo. Deixa eu guardar aqui, que eu guardo. Vou aguardar aqui, Léo, só um minuto. Oi. Bem. O som está um pouco baixo lá atrás. Se puder ajustar um pouco, que aí eu acho que melhora para quem está ouvindo. Primeiramente, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia para todos. É um prazer estar aqui, tá bom? Para a gente fazer uma apresentação rápida. Para a gente fazer uma apresentação rápida, é bom estar com vocês. Como o Marcel diz, esse evento ele não é para mim, nem para Marcel, nem da comunidade. Esse evento é para vocês, tá bom? Então, a importância de vocês estarem conosco aqui. Eu sou Antônio Figueiredo, já trabalho aí com SAP há 28 anos, né, como a gente fala aí. Trabalho com realmente MM, SD, FI, CO, PP, PM, né, QM. E não sei se tem um amigo meu de base aqui, mas quando às vezes ele está de férias, eu ainda faço um pouco de transporte de request e mexo com o perfil também, tá bom? Então, por isso que a gente brinca um pouco. Mas esse sou eu, e eu queria que também Léo aproveitasse a oportunidade e se apresentasse, que vai estar comigo. Eu não sou patrimônio da SAP como Figueiredo, tá? Ele praticamente fundou, eu sou recente, eu comecei ali no mundo SAP por volta de 2018, e hoje eu sou o Head de Inovação e Tecnologia do Grupo Cornélio Brenan. E aí, bem, vamos começar aqui a apresentação. A gente traz uma pauta para vocês, que é basicamente por que a gente decidiu, né, ir para a versão do S4HANA 2025 e por que a Joule é tão... Bem, alguns chamam de Julie, né, de Julie, eu vou chamar de Joule, tá? A Joule, porque a Joule é tão importante nessa jornada. Deixa eu tentar aqui, estou passando, vamos tentar aqui para ver se vai, não está indo. Bem, então, enquanto não aparece aqui, como eu tenho uma apresentação um pouco, né, memorizada aqui, a gente vai começar, tá? Historicamente, quando a gente falava de atualização do S4HANA, né, e se dizia, vamos para a última versão, né, a versão 2025 é a última versão, a FPS 01. Se falava, opa, última versão do SAP não é uma coisa que a gente topa muito, tá? Quando eu cheguei no grupo, inclusive, era isso que eu ouvia, Léo, jamais vamos para a versão mais nova do SAP, porque a gente precisa estabilizar. E aí eu vou contar para vocês um pouco da tomada de decisão com relação a ir para essa versão 2025. Inclusive, o projeto está acontecendo agora. Nós concluímos o primeiro ciclo. A previsão de atualização para 2025, ela de fato vai entrar em Go Live, ou seja, em produção, na última semana de julho. Deixa eu ver se agora está indo. Tá. Bem, como eu gosto um pouco de história, eu vou contar para vocês, né, essa coisa toda de inteligência artificial e porque é importante entender isso, tá? E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, né, é uma coisa não é nova não, tá, gente? Esse termo, inclusive, inteligência artificial, começou lá com John McCarthy, em 1956, e a gente basicamente tem 3 ondas de inteligência artificial. A primeira começa ali com a baseada em regras, né, que é aquela... essa é bem conhecida, inclusive a gente até como marco temporal ali se desenvolveu durante 5 anos, ainda se utiliza, tá? Todas essas ondas elas se utilizam, mas a gente tem aquela segunda onda que chama ali a onda do Big Data, do Machine Learning. Essa onda é a onda da IA conexionista, baseada em redes neurais, né, que demorou ali 20 anos. E agora a gente tem a terceira onda da IA generativa, que essa realmente vem com uma característica de forte disrupção. Até então,
a gente não pensava, né, que ia ser tão intenso assim essa coisa da IA generativa. Isso tem mudado muito a forma da gente pensar, a forma da gente encarar as atualizações do SAP. E é uma coisa que, para a gente, é muito nova, né? 4 anos ali, o algoritmo do Transform foi ali aproximadamente 2018, foi quando, de fato, foi publicado por funcionários do Google, que eu acho que boa parte de vocês já devem conhecer um pouco dessa história. E aí, né, surge o GPT e começa toda essa discussão de IA generativa, esse mundo frenético. Eu não sei se... Eu acredito que não tenha ninguém aqui que não esteja sendo pressionado para poder colocar IA no dia a dia, para poder fazer a diferença, para poder melhorar a produtividade, para tornar as empresas mais eficientes. E, com isso, surge um crescimento exponencial, tá, de demandas, né, de uso de tecnologia. E, basicamente, o que está na pauta hoje, praticamente todas as corporações, é como a gente usa a IA para melhorar a produtividade, para aumentar a nossa competitividade. E como é que a gente muda o nosso mindset de atualização de sistemas, que é esse ponto que eu vou trazer para vocês. E aí, para conectar essa história toda de IA generativa, eu conto um pouco a história do GCB, né, do Grupo Cornélio Brenan, pensando o seguinte: a gente lá em 2020, a gente estava com ECC, né, que é o tradicional antigo ECC, que ali você tinha um ativo, você tinha a licença de software, né, você inclusive colocava isso como um ativo na sua empresa. E aí a gente resolve ir para o S4HANA, e não foi por causa da IA generativa, tá, gente? A IA generativa, como vocês viram ali, né, de fato, quando eu falo da aceleração da IA generativa, a gente está pensando ali por volta de 2023, 2024, e a coisa realmente evoluindo muito a partir de 2025. Mas a gente já estava pensando naquela segunda onda do machine learning, tá, das redes neurais, e de melhorar toda a nossa infraestrutura de serviço, e aí a gente optou realmente para ir para o S4HANA, a 1909, né, a gente saiu de um SCC na nossa infraestrutura para poder um modelo chamado RISE, tá, na infraestrutura da SAP, toda a infraestrutura tomada conta da SAP, e aí em 2022 a gente traz também o BTP, né, que é a plataforma, né, de desenvolvimento ali dentro do conjunto da suíte da SAP. Isso foi bem interessante para a gente, porque a gente tinha uma certa dificuldade de desenvolver aplicativos para o SAP, e o BTP trouxe um diferencial competitivo. A gente começou a descomissionar alguns sistemas para poder desenvolver sistemas no BTP, para estar muito mais integrado à própria plataforma da SAP, e também a gente atender a um conjunto de regras que a SAP estabelece com relação a sistemas que fazem uso das APIs, que fazem uso dos dados. Isso é muito importante para a gente, porque ninguém quer entrar no mundo da SAP infringindo as regras da SAP. Tá? A gente, inclusive, isso é uma preocupação grande nossa. Um dos valores da gente é a integridade. De forma alguma, a gente foge das regras que, de fato, ali estão combinadas em contrato. E aí, em 2021, 2023, na realidade, a gente faz uma atualização do S4HANA para a versão 2021. O interessante dessa história toda, que eu gosto de contar, aqui eu estava como gerente do projeto nessa época, né, a gente fez uma migração, não foi nem uma atualização. Do SCC para o S4HANA é uma migração. Migramos a versão, tá? Foram aproximadamente 3 meses e meio. Fomos um dos primeiros do Brasil e do mundo a fazer essa atualização, essa migração. Foi bem interessante, uma experiência enorme para a gente. Foi uma migração muito mais técnica, a gente não mudou o processo, tá? Basicamente, o que a gente fez foi mudar a arquitetura tecnológica e toda a infraestrutura associada. Os processos continuaram os mesmos, a gente passou, inclusive, continuamos a usar o GUI, o SAP GUI, aquela interface típica da SAP, e aí isso permitiu com que a gente evoluísse para o BTP. Isso foi importante para toda a nossa trajetória de plataforma de sistemas. E aí a gente, em 2023, fizemos a atualização para uma versão nova, a 2021, tá? E essa atualização demorou aproximadamente 6 meses. E aí começa a primeira reflexão, do SCC para o S4HANA, vocês fizeram em 3 meses e meio? E agora da atualização no próprio S4HANA vocês demoraram um pouco mais. O que é que aconteceu? Bem, tem um conjunto de lições aprendidas, tá? A gente entendeu que cada vez mais a camada do S4HANA exigia da gente uma consciência maior de um negócio chamado Clean Core. A gente tinha muitos, a gente tem um bocado de Z, tem um monte de Z ainda, mas a gente começou a entender que algumas coisas que a gente estava praticando
né, dentro do S4HANA, a gente tem que ter uma atenção maior. Isso foi um ponto bem importante para a gente, porque aqui a gente basicamente teve uma dificuldade com os eixos, e a gente dá um jump aqui para 2025, inclusive ano passado, e aí vem aquela coisa toda da IA. E a gente já está falando aqui de, né, IA generativa, tá? Como é que a gente coloca os agentes autônomos, começa, né, no nosso language do dia a dia, a Julie, né, se fala muito da Julie, e aí, o que é que a gente vai fazer com isso agora, né? E a gente teve a oportunidade aqui de fazer uma renovação, não foi nem uma renovação contratual, nós fizemos um cancelamento de um contrato antigo, fizemos um contrato novo. Nós não fizemos uma renovação contratual. Para poder a gente inserir aqui as características que a gente precisa para poder usar inteligência artificial no universo SAP. Não é simplesmente você tem o S4HANA que você vai conseguir usar ali facilmente todas as características funcionais que de fato geram relevância para o seu negócio. A gente precisou aqui fazer uma adequação contratual. Nosso contrato tem um negócio chamado AI Unit, para poder a gente consumir, né, uns créditos que estão lá no nosso contrato, para que a gente possa, de fato, fazer uso. E aí, a gente faz uma adequação e estamos agora fazendo a atualização do S4HANA 2025, mas quem cuida do dia a dia dessa atualização, eu vou passar para Figueiredo, porque ele domina esse tema. Bem, pessoal, o que aconteceu? A gente realmente iria apresentar assim, as vantagens, né, que a gente tem realmente de ir para o 2025, porém, eu observei que numa migração dessa envergadura, né, complexa, existem diversos desafios. Então, o que foi que eu fiz? Aproveitei a oportunidade para mostrar uma linha do tempo do nosso projeto e também algumas o que vai acontecendo ali durante a migração com relação aos programas, aos EIs. Então, eu trouxe também informações que podem ser importantes para vocês, que provavelmente participarão de alguma migração, tá bom? Com certeza, quem trabalha com SAP aqui vai passar por isso em algum momento. Então, o que acontece? Quando começamos ali o projeto em dezembro ou janeiro, mais ou menos, nós já tínhamos ali o desafio da reforma tributária, tá? Diversas notas, um ambiente antigo ali, e tínhamos que seguir com a reforma tributária. Aplicamos todas as notas, já em ambiente de produção mesmo, sabendo que em algum momento teríamos que aplicar novas notas, tá? Porque essa reforma tributária, vocês observam que sempre tem alguma coisa nova ali, infelizmente não podemos fugir disso. Então, temos a reforma tributária como desafio e também um outro desafio que estávamos indo, geralmente a gente opta em ir para uma versão um pouco anterior, que ela vem com menos bug. Geralmente a última, às vezes tem algum problema, mas nós já desafiamos e vamos para a última versão, né, Léo? Que foi a lançada, inclusive, em fevereiro, já íamos entrar com a versão de outubro, e decidimos já entrar com a versão de fevereiro com isso. Então, um que eu considero muito importante ali, para quem for fazer a migração, para entendimento do esforço, né, para que você tenha uma proposta mais assertiva, você precisa de ter um mapeamento do teu ambiente, como está naquele momento ali que você pretende fazer a sua migração. É importante o readiness check ali, né, que você executa ali da SAP, que ela vai te mostrar ali como está o teu ambiente, os EIs e as custom mais que estão ali, que precisam ser ajustados, tá? Que você consegue fazer uma proposta bem mais assertiva. Um ponto que eu coloquei importantíssimo aqui, em relação aos edões ali, né, os edões de terceiro, que tem muitos edões que eles não são certificados. A SAP, geralmente, eu acredito que talvez ela não vá aprovar os não certificados, e tem os certificados que realmente que estão aprovados, mas, nesse momento, você precisa ter ali um contato com o teu parceiro. Por quê? Porque quando você vai executar a SUM, muitos programas vão parar e você precisa que o teu parceiro tenha um atendimento imediato.
para que você não pare o seu processo. Então, eu coloquei, tem uma atenção especial nos edões e também em todos os desenvolvimentos Zs, né, naquela fase ali de preparação do projeto. Em algum momento, você vai ter o freeze, né, do ambiente antigo, e a SAP vai executar o processo de SPDD dentro do teu ambiente para poder descobrir ali quais são os programas e os desenvolvimentos que precisam ser ajustados. Nesse momento aqui é importante, né, porque eles vão passar uma lista para você e você já pode ajustar os programas ali, os ex, para que a SAP continue executando a SUM. Logo após a execução, quando você já está migrado ali o teu ambiente, né, o novo ambiente ali no teu sandbox, eles executam a SPAL, que é uma transação também, que vai fazer a análise de todos os teus programas, os ex, os programas novos que a SAP está trazendo. E nesse momento aqui, a gente está tendo uma atenção especial, estava conversando até com o Marcelo, o Gabriel, que está aqui. Aqui, quando você vai executar a SPAL, ele reseta todos os programas que você tem dentro do SAP. Então, uma atenção especial que você tem modificações, tem as modificações que são aprovadas pelo SAP, Z, né, os enhancement ali, Field Exit, User Exit, mas tem muito desenvolvimento que, às vezes, eles não estão dentro dos padrões estabelecido pelo SAP, tá bom? Se tem alguém de ABAP aqui, o Gabriel deve estar aí, ele deve estar vendo isso. Bem, aí o que acontece? Nesse momento, quando reseta, é muito importante que vocês tenham o mapeamento de toda a programação que tem no teu ambiente. Por quê? Reseta e, às vezes, você não sabe o que ela resetou, porque não tem um relatório específico dizendo exatamente o que saiu do teu ambiente, entendeu? Pode ser um elemento de dados, ou pode ser ali uma customização que eu tive uma surpresa, que pela lógica não deveria limpar customizações. Eu, por exemplo, tinha uma tabela de uma sequência de acesso ali de imposto, que você tinha customizado as tabelas de impostos ali na produção, quando resetou, sumiram a sequência de acesso. Tá? Então, você termina parando alguns processos. Então, eu coloquei isso aqui, mas que é como a importância para que vocês tenham uma atenção especial quando for fazer alguma migração, tá bom? Atualmente, lá no nosso ambiente, nós temos em torno de 15 RPAs, que também a gente testa, né, as RPAs ali pelo Automation Anywhere, né, Léo, ali mais ou menos, nós temos 15 RPAs, e que elas precisam também ser observadas, porque, às vezes, existe mudança no mapeamento das telas. Então, você precisa realmente testar ali seus robôs. Também trabalhamos com alguns subscripts, né, que são os VBAs, que a gente também tem muito VBA que os nossos usuários utilizam, em torno de uns 100 ali, mais ou menos. O nosso projeto, nós definimos 2 ciclos de teste. Um primeiro, corrige, pega a request, copia um segundo ambiente, aplica a request e faz um novo teste. Então, optamos em 2 ciclos de teste. E também aproveitamos lá com a consultoria e fechamos dois fechamentos contábeis. Entrega do projeto, primeiro fechamento ali, primeiro mês, né, Léo? E depois, no segundo mês, um segundo fechamento contábil para que a consultoria nos apoie aqui. O que eu considerei, anotei importante, o papel e a importância ali para definir. Por quê? Você tem a sua empresa no projeto, tem um terceiro, que é o contratado, e tem SAP. É muito importante que vocês deixem muito bem amarrado no contrato a responsabilidade de cada um. Por quê? Chega em algum momento do projeto aqui que a SAP descontinuou alguma funcionalidade, não vai atender você, e o terceiro que você contratou, ele disse, se a SAP descontinuou, eu não faço. Aí o que acontece? Vai ficar para você. Às vezes você não tem uma equipe dedicada àquele projeto de ABAP, de BASE e tal. Então, eu coloquei aqui, considero muito importante, quando for fazer o contrato, deixa muito bem amarrado, tá bom? Para que
na hora do projeto, que é em pouco tempo, você ter que decidir quem vai fazer um programa que pode ser um processo muito crítico para a sua empresa. Inclusive, pode ser o mais importante para a sua empresa. Por isso que eu anotei. Lá tivemos mais ou menos 3.500 linhas de cenário de teste na migração. E é isso, Léo. Você gostaria de falar um pouco aqui sobre o ROI, que é o importante? Oi, som. Vamos lá. Bem, na realidade, isso é uma etapa do projeto, né? É super importante. Quando a gente fala de projeto de atualização, é só uma etapa, tá, gente? Porque, afinal de contas, para todo projeto, você tem que garantir, né, se a conta paga, tá? Se a conta paga. Isso é super importante. E aí, uma vez passada essa etapa, que o Go Live deve acontecer final de julho, a gente vai para a ativação de novos recursos. E aí é onde vai entrar a Julia, onde vai entrar todos os sistemas que a gente espera que gere um diferencial competitivo e uma melhoria na nossa produtividade. Mas eu queria dizer o seguinte para vocês, que uma das grandes expectativas da gente é que a gente tenha cada vez mais processos simples e naturais. Léo, que danado é isso, simples e natural da perspectiva de vocês. A gente tem hoje uma cultura muito forte com relação ao SAP GUI, tá? Inclusive, eu já tive várias discussões. Se eu tenho o GUI lá para abrir requisição e o GUI para abrir requisição também, e a tela para abrir requisição no Fiori, para mim isso não traz diferença nenhuma. Eu até digo que o usuário prefere o GUI para poder abrir requisição, tá? E aí o Fiori, ele traz diferenciais competitivos para a operação quando você, de fato, tem características analíticas. Esse sim muda um pouco o jogo. Mas o que vai acontecer, né? Com esse ambiente agora da IA generativa, onde ele é um ambiente totalmente conversacional, né, a gente percebe que o comportamento dos usuários, a preferência é para cada vez mais usar um ambiente de conversa mesmo, de chat. Inclusive, eles fazem as perguntas deles e a gente faz teste, tá? Tentando avaliar. E hoje, né, a gente percebe que alguns Fiores vão ser relevantes, mas a gente entende que esse ambiente de conversa ele está cada vez mais em ascensão no universo dos usuários, e a gente entende que a gente tem que caminhar para esse conjunto de funcionalidades que, de fato, tem essa característica funcional. E aí a gente espera o quê com essa nova versão 25? Inclusive, foi uma decisão difícil, porque, historicamente, né, a gente nunca ia para uma versão mais nova, e aí, depois de muito conversar com a equipe, de vários momentos de viagem lá para São Paulo, para conversar com a SAP, com o nosso parceiro, a gente tomou essa decisão. Eu acho que foi uma decisão assertiva. Até então, a gente entende que foi tá sendo muito positivo. A gente também não queria perder a garantia de suporte, porque o suporte da SAP para essas soluções RISE, né, você tem ali durante 5 anos, depois de 5 anos você vai ter que fazer uma atualização. No caso da 2021 para final de 26 agora, a gente obrigatoriamente tem que fazer a atualização. Se a gente não fizer a atualização, a gente perde a garantia do suporte, isso é um problema, ninguém vai querer estar com SAP no RISE, né, no ambiente da SAP sem a garantia de suporte, isso é loucura, e a gente, né, jamais ia deixar isso acontecer. O que está muito no mindset da gente é que a gente precisa, de fato, começar a pensar no ABAP Cloud. Isso não é o fim do ABAP não, tá, gente? Eu ouço um pessoal falar, o ABAP vai acabar. Cara, não é nada disso não, tá? Sinceramente, eu acho que tem um pouco de terrorismo aí. Eu acho que a gente vai ter que fazer um bocado de coisa, não mais dentro lá do core do SAP, alterando o código-fonte, não é nada disso. Eu acho que a gente vai ter a possibilidade de construir um conjunto de funcionalidades novas, né, num ambiente que não atrapalhe o processo de atualização, porque o processo de atualização da gente hoje, ele tem esse tempo longo por causa dos EJs. E aí, o que a gente quer evitar é esse tempo longo. A gente está aproximadamente ali, entre 6 a 5 meses num projeto, a gente quer encurtar bastante, e para poder fazer com que isso seja, né, um processo muito mais simples e natural, que é a nossa filosofia, a gente tem que começar a pensar, né, em menos Z, mas num ambiente correto, né, numa interface mais amigável. Né, e eu falo o seguinte, ó, os usuários adoram o GUI, não é tão fácil alterar o GUI não, tá? Você tem que trazer um docinho muito melhor, porque, né, só uma tela de input entre uma característica um pouco mais antiga para uma telinha web, isso aí não vai fazer diferença. Você tem que trazer realmente uma tela que traga condições analíticas, que traga informações que de fato melhorem a capacidade de tomada de decisão e que facilitem a vida do usuário. Quando você alcança isso, sim, o usuário consegue sim mudar a tela. Né? Recentemente foi apresentado ali um conjunto de IA. A gente está olhando esse conjunto, a gente está separando os que são relevantes. Não pensem, gente, inclusive tem lá no portfólio da SAP, nós temos mais de 400 IAs disponíveis. Você não vai usar essas 400 IAs. Um subset, o que é relevante para o seu negócio, o que o ROI paga,
Porque, afinal de contas, quando a gente começa a falar de IA, tem uma conta que geralmente não se fala, mas é a conta dos tokens. Tem a conta dos tokens também, tá, gente? Tem a conta das AIs e Unities, né? E aí você não vai estar usando isso, consumindo esses créditos à deriva. Você tem que realmente entender qual é aquela inteligência ali que vai, de fato, trazer relevância para o seu negócio. E o que é importante para a gente também, a gente entende que essa versão nova traz um conjunto de APIs, de APIs, que você consegue fazer um bocado de coisa. Tá? E a gente hoje constrói muita API para poder acessar um conjunto de dados. Vocês já devem ter ouvido falar das CDS Views. Né? Quem não ouviu falar, acho que é interessante pesquisar, porque isso também foi um elemento que trouxe muito diferencial para a nossa equipe do SAP, porque a gente conseguiu entregar um conjunto de dados muito mais rapidamente para o usuário no final. E aí a gente entende que com essas APIs também a gente vai ter um grande avanço nos recursos que a gente atualmente utiliza. Deixa eu só ver, 5 minutos ali de tempo. Okay? E aí eu recomendo para quem tem interesse de conhecer um pouco desse universo de recursos de IA, né, da SAP, você entra aqui nessa telinha, no Discovery Center, lá no catálogo de IA, você vai conseguir ver vários, a gente já está de olho em alguns que a gente entende que são relevantes para o nosso negócio. Tá? E aí, quais são os recursos que a gente espera, tá? Que vão, de fato, mudar um pouco mais o nosso jogo com relação à produtividade e competitividade. Né? A Joule, sem dúvida alguma, só não está fácil instalar. Tá? A gente não é uma coisa que você instala do dia para a noite, não é um botão só. Você está pensando que você vai colocar um botão lá, não é só um botão, tá? Dá um trabalhinho, mas eu acho que quando a gente começar a usar, de fato vai trazer um diferencial competitivo. Os Embedded Analytics também, eu acho que vai trazer ali uma característica bem interessante, porque eu não vou mais estar discutindo abrir requisição no Guio, abrir requisição no Fiori, isso não é o que a gente quer discutir. A gente quer discutir o seguinte: como eu melhoro a sua capacidade de tomar a decisão para aumentar a sua produtividade, é isso que a gente quer discutir. O BDC também, a gente já está usando essa combinação. Gente, é excelente isso aqui, tá? DatsFi, Snowflake, a gente tinha a opção de ir para o Databricks, mas a gente foi para o Snowflake, e assim isso está gerando um diferencial enorme para a gente com relação à capacidade de tomada de decisão. E a gente está buscando aquele alvo do natural e simples, e essa arquitetura que trouxe bastante benefício para a gente, Copilot Studio também. A gente quer estender a Joule. Pensa o seguinte, que a Joule não vai vir sabendo tudo não, tá, gente? Vai vir um catálogo ali, né, para você fazer uso daquele conjunto de dados, daquelas capacidades, habilidades e retorno de informações, e aí você em algum momento vai precisar estender isso aí, seja porque você tem alguma coisa muito específica para o seu ambiente, ou porque você quer desenvolver uma nova funcionalidade, e aí você precisa ter o Joule. O AI Core é uma coisa interessante, porque permite você conectar vários modelos. Tá? Se você não quiser o modelo do Claude, você vai para o OpenAI e assim vai. Tá? E aí, eu trouxe esse ponto aqui, mas muito importante para vocês, com relação à arquitetura de dados, porque quando a gente fala de IA, não tem como separar dados, tá, gente? IA e dados, assim, totalmente conectado, não dá para separar, tá? E a gente tinha, até então, esse cenário, a gente tinha um bocado de BI lá conectado ao S4HANA via CDS, como eu falei, a CDS foi muito bom, até um determinado momento para a gente. E a gente traz essa característica funcional, onde o DateSphere, né, a gente consegue tirar rapidamente os dados lá do SAP, facilita, a gente inclusive atende todas as regras de extração de informações que vocês têm que ficar super atentos, quem tem contrato lá no RISE, que tem que entender as políticas do SAP de extração de informações, né, precisa entender bem essa arquitetura do BDC, o DatsFi ali foi uma condição bem importante, e o Snowflake também como um cara bem interessante ali para a gente. Tá? E aí, para o que a gente quer de fato, né, essa simplicidade e essa forma natural de usar sistemas. Tá? A gente entende que o ambiente que a gente precisa hoje tem que ter essa característica. Né? E a gente já está chegando nesse ponto, tá? Onde a gente grava o áudio, né? E o áudio, de uma certa forma, com pedidos complexos de dados, tá? De análise de faturamento, de volume, de informações financeiras, e aí, né, os agentes, esse caso aqui não é o caso diretamente com a Joule, é com o Snowflake, né, traz para a gente uma capacidade de tomada de decisão enorme. E aí vou dar como exemplo, né, vendedor, por exemplo, que está no campo, que precisa negociar na rua, né, negociar com algum cliente, precisa de uma informação da sua empresa, ele grava um áudio, né, manda esse áudio para esse agente, tá, no caso esse agente aqui é no Snowflake, e ele responde, e esses dados estão todos, são dados que vêm daquela camada lá do BDC, que é o conjunto DateSphere e Snowflake. Acho que o tempo já acabou, já estou acelerado aqui, mas vai lá, Fig, tem mais algum ponto? Eu acho que...
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre vamos estar à disposição, né, Marcelo? Aqui todos nós. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre migração também, pode contar comigo, com o Léo aqui. Tem o Jonas ali também, a Kátia, que estão conosco ali no projeto. E agradecer a vocês. E é isso, aproveitem bem o dia. É uma oportunidade excelente de vocês rever os amigos também, né, Marcelo? Então, aproveitem e saiam daqui no final da tarde tranquilos e felizes, né? Então, eu espero que o dia seja muito proveitoso para todos. E é isso. Obrigado a todos. Sua plaquinha. Pode deixar aqui em cima. Aqui é a sua plaquinha. Essa plaquinha. Ah, obrigado. Obrigado. Parabéns. Pode passar aí,